procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Com esta escritura, eu abro a nossa reflexão do dia, que eu quero falar um pouquinho sobre atitude. Nós temos reconhecido o valor da fé. A fé é importantíssima. Porém, a fé ela não é genuína se não for seguida de obras. E Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E também o apóstolo São Paulo nos diz, na sua carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10, Paulo diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da obra, da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Lá em Apocalipse também, capítulo 20, você vai ver que as pessoas serão julgadas por suas obras. Então, nós vemos muitas pessoas que elas são enganadas pelo diabo. Quando o diabo diz, exalta apenas a fé. Mas o que eu quero dizer é o que a palavra diz. Tiago disse: a fé sem as obras é morta, ela não tem vida em si. Outra linha, o outro extremo, quer levar as pessoas a produzir obras para comprar a sua própria salvação. Não passa de um espiritismo. A salvação é através do sangue que foi derramado. Você recebe isso através da fé. Apenas quem consegue ver isto é que consegue receber. Agora, com relação às obras, deixa-me contar uma história para você, para que você veja de uma maneira um pouco mais clara o que quero dizer. Houve um tempo que a Irlanda era governada por um rei que não tinha nenhum filho. O rei mandou que os mensageiros postassem avisos em todas as cidades do reino. Os avisos diziam que todo jovem qualificado deveria se apresentar para uma entrevista com o rei, como um possível sucessor para o trono. Todos os candidatos, porém, deveriam ter essas duas qualificações. Eles deviam amar a Deus e aos seres humanos, de todas as classes e raças. Um jovem leu o aviso e refletiu que ele amava a Deus e também os vizinhos dele. Uma coisa, porém, o desanimava. Ele era tão pobre
que não tinha nenhuma roupa que pudesse ser apresentável à vista do rei. Nem tinha fundos para comprar o necessário para uma longa viagem até o castelo. Assim, o jovem implorou aqui e pediu emprestado ali, até conseguir o bastante para as roupas apropriadas e o material necessário para a viagem. Corretamente vestido e bem vestido, o jovem partiu. Tinha quase completado a viagem, quando encontrou um pobre mendigo ao lado da estrada. O mendigo estava sentado, tremendo de frio, coberto apenas por trapos esfarrapados. Ele estendeu o braço, implorando por ajuda. Tenho fome e frio. Por favor, ajude-me, por favor. O jovem, comovido pela necessidade do mendigo, imediatamente tirou as roupas novas e vestiu os farrapos do mendigo. Sem pensar duas vezes, deu ao mendigo o pouco que tinha. Então, um pouco indeciso, continuou a viagem rumo ao castelo, vestido com trapos do mendigo. Na chegada ao castelo, um criado do rei o conduziu a um grande corredor. Depois de um breve repouso, ele foi levado finalmente até a sala do trono. O jovem se curvou diante de sua majestade. Quando levantou os olhos, exclamou com surpresa: Você é você! Você é o mendigo da estrada. Sim, o rei respondeu com uma centelha no olhar. Eu era aquele mendigo. Mas você não é realmente um mendigo. Você é o rei. Então, por que você fez aquilo comigo? O jovem gaguejou depois de recuperar a postura. E o rei disse: porque eu tinha que descobrir se você realmente tem amor a Deus e aos seus semelhantes, disse o rei. Eu sabia que se eu me apresentasse como rei, você ficaria impressionado por minha coroa e por minhas roupas reais. Você teria feito qualquer coisa que eu pedisse, por causa do meu poder real. Desse modo, eu nunca saberia o que verdadeiramente está em seu coração. Por isso, eu usei um ardil. Apresentei-me a você como um necessitado mendigo e descobri que você sinceramente ama a Deus e aos seus semelhantes. Você será meu sucessor. Você herdará meu trono. Bem, isto é apenas uma história, mas isto me lembra uma história que o profeta nos contou, uma história que ele leu há muitos anos, que falava de um nobre rei que amava o seu povo. E ele queria conhecer as dores do seu povo, as suas necessidades. E um dia ele reuniu os seus súditos ali no palácio e disse: hoje vocês me verão pela última vez, durante um longo tempo. E eles perguntaram: por que, meu nobre rei, o senhor nos fala isso? O senhor vai fazer uma viagem para longe? E ele disse: não, eu vou ficar por aqui, no meu reino mesmo. Eu vou
andar com os pobres. Eu vou plantar com os que plantam. Eu vou colher com os que cegam. Eu vou dormir com aqueles que não têm abrigo. Eu quero conhecer o meu povo, suas dores, suas necessidades. Eu os amo tanto. Eu quero saber o que eles passam, suas privações, suas necessidades. E assim, aquele rei saiu, vestido como uma pessoa qualquer. E ele andou no meio do povo e ninguém nunca soube que era ele. Assim fez o nosso rei. Ele se fez carne, habitou entre nós, viveu entre as pessoas e por fim foi assassinado, foi morto. Jesus. E hoje ele está no nosso meio novamente. Quando ele estava aqui apenas em forma humana, ele podia estar em apenas um lugar a cada momento, mas agora, como espírito, ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E ele está caminhando com cada um de nós, observando a mim, observando a você, vendo como realmente agimos diante das bifurcações, diante das privações, diante das necessidades, diante daquela pessoa que estende a mão pedindo ajuda. Esta é a grande realidade. Nós não paramos para pensar muito nessas coisas. Mas agora, nesse exato momento, enquanto falo, eu quase que sinto os olhos dele fitos em mim, me observando. E eu sei que enquanto você está ouvindo, os olhos dele estão te observando. E ele enxerga mais, não somente a gente, ele nos enxerga não somente por fora, mas ele nos enxerga por dentro, nossos pensamentos, emoções, nosso coração. Devemos pensar nessas coisas e reconsiderar nosso comportamento diante dele e das pessoas. Porque toda a lei se resume em apenas duas coisas: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que Deus nos ajude a analisar as nossas vidas de acordo com a sua palavra. Que Deus te abençoe.